Pois bem, nós vamos então agora partir para a correção dos exercícios e eu creio que aqui muito da teoria que foi dita anteriormente será esclarecida, detalhada. Temos aqui Smith é o foguista ou Smith é o maquinista. Note que nesse exercício nós temos aqui, num primeiro momento, uma premissa disjuntiva. Olha aí o ou, né? Então eu vou representar isso com letras. Então eu vou dizer A ou B. Eu poderia colocar P ou Q, ou poderia colocar R ou S. Tanto faz. Cada um representa da maneira que achar melhor. Bem, se eu tenho A ou B, Smith é o foguista ou Smith é o maquinista, a premissa seguinte vai dizer Smith não é o foguista. Essa premissa está negando exatamente a primeira alternativa. E a conclusão está dizendo que, portanto, Smith é o maquinista. Bem, como nós temos um silogismo disjuntivo, eu tenho A ou B. Aí a premissa categórica vai dizer não há e a conclusão vai ser B. Portanto, eu tenho um silogismo disjuntivo válido. Exatamente porque a estrutura é válida, a premissa categórica, ela negou, né, uma das alternativas e a conclusão afirmou a seguinte. Agora nós temos aqui o exercício número 2. Se o primeiro nativo é um político, então o primeiro nativo negou ser um político. Então eu tenho essa seguinte representação. Se eu tenho A, então eu tenho B. Aí vem a premissa categórica. O primeiro nativo negou ser um político, ou seja, essa premissa categórica ela está afirmando o consequente. E a conclusão está concluindo o antecedente. Naturalmente que eu tenho essa estrutura, que não é aceita. Num silogismo hipotético, eu não posso afirmar o consequente. Se eu afirmo o consequente, eu torno o argumento inválido. O correto seria o quê? Afirmar antecedente e concluir o consequente. Então eu tenho um exercício que, voltando aqui ao 2, então eu tenho uma estrutura inválida. Exatamente por quê? Porque não é passível, né, de nós afirmarmos o consequente. Agora nós temos aqui o exercício de número 3. Se o primeiro nativo negou ser um político, então o segundo nativo disse a verdade. Eu tenho a seguinte estrutura, né? Lembrando que todas as premissas são hipotéticas, assim como a conclusão. Quando tudo é hipotético, então eu tenho o quê? Um silogismo hipotético puro. E aqui, então, nós temos essa representação. Se eu derrubo A, cai o B. Caindo B, cai o C. Portanto, se derrubar A, cairá o C. Essa é a estrutura do silogismo hipotético puro válido. É válido porque eu tenho essa relação, o consequente da primeira premissa é o antecedente da segunda. E naturalmente que quando então eu afirmo A, eu afirmo C, que é exatamente o que está na conclusão. Então é um silogismo hipotético puro válido. Agora eu tenho o exercício. Se o Sr. Jones vive em Chicago, então Jones é o guarda-freio. Eu tenho então aqui o quê? Uma relação de hipótese, uma premissa hipotética. Não podemos confundir o se então com a disjunção ou, que seria uma premissa disjuntiva. Então tem a representação. Se eu tenho A, eu tenho B. Tenho A, ou seja, a premissa categórica está afirmando A e a conclusão está afirmando B. Isso é o quê? Um silogismo hipotético misto, modo afirmativo. A estrutura é essa. Se eu derrubo A, cai B. Derrubei A, então, naturalmente, que caiu B. É um silogismo hipotético misto afirmativo válido. Agora nós temos aqui um silogismo hipotético puro. Olha só como fica a estrutura. Se eu derrubo A, cai o B. Se eu derrubo C, por que eu coloco o C? Porque não sendo A nem B, para eu organizar a minha simbologia, eu vou colocar o C.
Se eu derrubo o C, cai o B, porque se você notar, verá que essa premissa é exatamente o que diz o B. Portanto, se eu derrubo o A, cai o C. Será que isso é válido? A estrutura fica assim. Se eu derrubo o A, cai o B. Se eu derrubo o B, se eu derrubo o A, cai o B. Se eu derrubo o C, cai o B. Mas aqui não tem como garantir que derrubando o A cairá o C. Eu não tenho a sequência, né, para assegurar que esse silogismo hipotético puro é válido. Por isso que ele é inválido. Eu não tenho a sequência da primeira para a segunda premissa. Aqui teria que ser B derrubando C para eu ter essa conclusão. Como não aconteceu, então é inválido. Se Robson é o guarda-freio, então o Sr. Robson vive em Chicago. Eu tenho aqui o quê? Uma relação de premissa hipotética, seguida de uma premissa categórica. Essa premissa categórica está negando B e a conclusão está negando A. Aqui eu tenho um modo negativo e a negação do consequente assegura a validade da negação do antecedente. Por isso que é um silogismo hipotético misto válido, modo afirmativo. Agora eu tenho aqui, se este silogismo comete a falácia de afirmar o consequente, então é inválido. Então, se eu tenho A, eu tenho B. A premissa categórica nega A e a conclusão nega B. Ou seja, eu tenho uma estrutura inválida. Por quê? Porque eu não posso negar antecedente. Eu não posso negar antecedente, eu só posso negar consequente. Aqui eu não posso negar antecedente, que eu vou cometer uma invalidade. A validade seria essa. Eu nego consequente para eu poder negar antecedente, ok? Então, esse silogismo ele é inválido porque essa estrutura aqui ela é inválida. Se Patrícia comprar um carro, então levará a mãe à farmácia. Eu tenho aqui essa estrutura. Se eu tenho A, eu tenho B. A premissa categórica nega B. E aí a conclusão nega A. Naturalmente que aí sim eu tenho um silogismo negativo modo válido, né? Olha aí, se eu derrubo A, cai o B. Não caiu B dentro das condições que eu estabeleci, então não derrubei o A. O 9. Note que aqui eu tenho um silogismo disjuntivo. Essa primeira premissa ela é disjuntiva. E fica assim: Mauro pagou as contas no banco às 16 horas ou ele não recebeu o salário deste mês? Aí vem a premissa categórica. Mauro não pagou as contas no banco às 16 horas. Por que eu chamo de premissa categórica? Porque essa premissa está afirmando ou negando alguma coisa. Então, sempre que eu tenho uma premissa categórica, ela afirma ou nega ou contradiz alguma coisa. E exatamente isso que ela está fazendo. Ela está negando A. E a conclusão está afirmando B. Note que aqui é o quê? É um silogismo disjuntivo, não é um silogismo hipotético. Se fosse um silogismo hipotético, com essa estrutura seria inválida. Mas é um silogismo disjuntivo. A ou B não há, então eu posso concluir B, que aí é um silogismo disjuntivo válido. Agora eu tenho aqui um silogismo hipotético misto. A primeira premissa é hipotética, a segunda ela é categórica, então fica assim. Se eu tenho A, tenho B. Não tenho A, portanto não tenho B. Olha que essa é hipotética. Se, então, né? E aí a sua estrutura fica assim. Naturalmente, como vimos já anteriormente, é inválido, porque eu não posso negar antecedente e concluir negando consequente. A 11. Caso todos os alunos decidam ir a Brasília na próxima segunda-feira, então não haverá aula. Às vezes você pensa, bem, mas não tem o se. Olha, temos que saber ler na linguagem natural onde se estabelece essa relação do se, então. Então aqui está caso, é a mesma coisa de se todos os alunos, e naturalmente então a primeira premissa é hipotética. Depois eu tenho a premissa categórica, né? E essa premissa categórica está negando A, a conclusão
está negando B, naturalmente que já vimos, não podemos negar antecedente e concluir negando consequente. É inválido, ok? Quem vai a Brasília necessariamente passa por Anápolis. É outro exemplo. Se for a Brasília, então, necessariamente passará por Anápolis. Aqui eu tenho essa vírgula, depois desse enunciado, equivale a então, a um consequente. E a premissa seguinte vai negar o quê? O B. Então, se eu tenho A, eu tenho B. Não tenho B, como é numa relação de antecedente e consequente, vamos ver se a conclusão é válida? Claro que sim. Quando eu nego consequente, eu posso negar antecedente dentro de uma estrutura hipotética. Se Mauro foi embora, então não haverá festa. Se não houver festa, então o som será desligado. Opa, temos duas premissas hipotéticas. Se eu tenho A, eu tenho B. Se eu tenho B, eu tenho C. O som não foi desligado, ou seja, essa premissa está negando C. Será que eu posso concluir não A? Vamos ver, olha aí. Se eu derrubo A, cai o B. Caindo B, cai o C. Não caiu C, então eu posso concluir que não foi derrubado A. Silogismo hipotético misto, negativo, válido. É isso aí. Do mesmo modo, tem o 16. A sua estrutura é a mesma do 15 que nós vimos agora, ok? Olha aí, se eu derrubo A, cai o B. Caindo B, cai o C. Mas nenhum X é Y, ou seja, está negando exatamente o C. E a conclusão está negando A. É a mesma estrutura, essa estrutura é válida. Quando eu nego consequente, eu nego tudo para trás. Então, se eu neguei C, eu neguei B, e ao negar B, eu nego A, que é exatamente a conclusão. Agora temos o 17. Esse é facinho, né? Se eu tenho A, tenho B. Não tenho B, portanto, olha, aqui já é válido, porque quando eu nego consequente, eu posso negar para trás, né? E, naturalmente, foi isso que fiz. A conclusão nega o antecedente depois que a premissa categórica negou o consequente. Aqui eu tenho um outro silogismo hipotético misto. A sua estrutura é essa. Se eu tenho A, tenho B. Se eu tenho B, eu tenho C. Se eu tenho C, eu tenho D. Não tenho D. Naturalmente, que quando eu nego consequente, será que eu posso negar tudo para trás? Claro que sim, inclusive o primeiro antecedente. Essa é a estrutura e ele é um silogismo hipotético puro, válido, né? A sua estrutura, ele é um silogismo hipotético misto, negativo. Então, nego D, se eu nego D, eu nego C, se eu nego C, eu nego B, até negar o A. É isso aí. 19. A estrutura equivale à mesma que nós vimos anteriormente, né? O segredo é você saber estruturar, colocar as letras de forma organizada e fazer essa representação simbólica, porque não dá para você fazer um cálculo lógico de argumentos grandes se você não tiver a representação simbólica. Essa aqui é a finalidade de substituirmos os enunciados por letras. E essa é uma opção. Você poderia colocar, se você tem um, tem dois, se tem dois, tem três. Eu faço a opção de usar letras em sequência do nosso alfabeto. E é claro, se eu derrubo D ou se eu nego D, vai ser um argumento válido, né? Um silogismo hipotético misto válido, porque quando eu nego consequente, eu nego tudo para trás. E foi isso que aconteceu na conclusão. Aqui eu tenho um silogismo hipotético misto negativo. Olha aí. Se eu tenho A, tenho B. Não tenho A, naturalmente, então, eu posso... Será que eu posso concluir B? Opa, ficou inválido, né? Primeiro, porque eu não posso negar antecedente. Se eu nego antecedente, não tem como eu concluir, né? Não tem como eu concluir que isso aqui vai ser verdadeiro. Não dá para concluir
que isso aqui vai ser verdadeiro. Ok? Olha que interessante esse. Se vai, vem, vai e volta, A. Então vai, vem, vai. B. Se vai, vem, vai, B. Então vai, vem, vai, não volta, C. Aí vem a premissa categórica. Vai, vem, vai e não volta, C. Será que eu posso concluir B? Que coisa estranha, né? Nada foi negado e a conclusão está negativa. Olha, dentro de uma estrutura argumentativa, isso não é possível. Quem estudou conosco as regras lá atrás do silogismo, de validade de silogismo, lembra que de enunciados afirmativos não podemos ter conclusão negativa. Então, essa conclusão é inválida. Por quê? Primeiro, se eu afirmo o consequente, eu nada posso negar. Nada posso concluir, melhor dizendo. Se eu afirmo o consequente, eu nada posso concluir. Por quê? Porque eu não posso afirmar consequente. E muito menos chegar a uma constatação dessa partindo dessas premissas. Não tem como. É uma conclusão inválida. Ok? Não podemos afirmar o consequente. Agora tem aqui o outro exercício, número 22. Se as pessoas alegres são brasileiras, então André é brasileiro. Se eu tenho A, tenho B. Se eu tenho C, ou seja, não sendo A nem B, eu vou colocar C. Então, não irá aposentar. D, por quê? Não sendo A, nem B, nem C, eu vou colocar D. E aí se segue, né, representando. Olha aí, como eu coloquei essa, a representação segue de igual modo. Então, eu tenho E. Se Marcos é argentino, então Lucas será eleito. E aí eu tenho essa conclusão. Para eu saber se isso é válido ou não, eu tenho que organizar. E a organização se dá dessa maneira. O A derrubou o B, o C derrubou o D, e naturalmente, mas aí vem a pergunta, isso é válido? Bem, dá para você ver que não está na sequência, mas está na relação de antecedente e consequente. Veja só, o A derrubou o B. Lá na frente, o B derrubou o E. E vimos que o E derrubou o C. Bem, então, derrubando o A, cairá o C. A conclusão é válida. Olha aqui, o A derrubou o B é antecedente dessa e derrubou o E é antecedente dessa e derrubou o C. Então, eu já posso concluir que derrubando o A, cairá também o C. É claro que tem uma outra premissa. O C derrubou o D. Eu poderia concluir também que derrubando o A, cairia também o D. Não foi preciso. Ele concluiu isso. Então, essa premissa, ela é desnecessária. Porém, o argumento continua válido do mesmo jeito. Isso aqui é mais ou menos aquela história de dizer mais do que precisa, né? Dizer mais do que precisa. Mas é uma estrutura válida, porque a conclusão seguiu aquilo que está posto nas premissas. É um argumento válido.